Divertidamente 2 é o filme do ano. Oh, olha o seu cabelo. E isso também se deve às novas emoções que surgiram na mente da Riley. Só que mesmo depois de assistir o filme, será que você percebeu que o fato da inveja ser tão pequena ao mesmo tempo que o vergonha é enorme foi algo milimetricamente calculado pela empresa? Pra você ter uma ideia, a inveja consegue ser ainda menor que o raiva, que era a emoção que ocupava o posto na mente da Riley antes do segundo filme. Da mesma forma, o vergonha é ainda maior que o Bing Bong, que era uma referência de altura entre os habitantes da mente da garota. E acredite em mim, nada disso é por acaso. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos! O principal motivo para que a personagem verde seja tão pequena está de certa forma ligado à sua natureza. Isso porque a inveja não é daquela forma porque ela quer. Na verdade, ela nasceu como inveja. Então tudo que ela acha bonito ou minimamente legal, ela quer para si mesma. Ou melhor dizendo, para Riley. A intenção dos criadores do segundo filme era exatamente criar a sensação de que a emoção da inveja pode parecer inofensiva e pequena, mas a verdade é que por menor que ela seja, os seus efeitos podem ser grandes e devastadores. Na verdade, originalmente a ideia da Pixar era que a aparência dela fosse bem diferente. Ela ainda seria pequena, é claro. Afinal, a ideia é demonstrar que mesmo em baixa estatura, ela pode ter grandes consequências. Além disso, a sua aparência não seria de uma emoção comum, mas sim como uma espécie de mini lagarto cinza que caberia na palma da mão da alegria. E a ideia é que esse lagarto teria uma fome, entre aspas, insaciável. E ela seria por tudo que não era seu. Então ele cresceria aos poucos, chegando a ficar da altura da alegria. A ideia era que à medida que ele fosse tendo o que queria, ele iria crescer até o ponto de se tornar algo enorme, mais ou menos como Godzilla, com a altura de 4 alegrias mais ou menos, o que deixaria a emoção de fato aterrorizante. Mas a ideia foi totalmente modificada e a aparência da pequena emoção mudou e ficou o contrário. Por quê? Como você deve ter percebido, a aparência da inveja foi um motivo de grande debate entre os desenhistas de Divertidamente. Ao final, ficou decidido que ela seria uma pequena garota inocente, de estatura minúscula e que não representaria nenhuma ameaça. E por esse motivo, algumas partes da personagem foram feitas totalmente diferentes de qualquer uma das outras. Os seus olhos, por exemplo, são maiores do que qualquer outra emoção. Claro que isso foi proposital. Afinal, como que a emoção iria desejar uma coisa se não visse? Então o canal de entrada para o desejo de todas as coisas são os olhos da pequena garotinha verde. E a menor das emoções também tem outra característica única. Se você olhar para as mãos dela, vai notar que ela tem somente 4 dedos. E não, isso não é coisa de desenho animado. Isso porque todas as outras têm 5 dedos. E poucas pessoas, fora aqueles que assistiram nosso vídeo de easter eggs e detalhes de Divertidamente 2, sabem disso. A ideia escondida da empresa era de que mesmo que tivesse tudo, naturalmente essa emoção sempre sentiria falta de algo e iria querer mais e mais. Afinal, ela nasceu com um dedo a menos em cada uma das mãos. E isso é algo que por mais que ela deseje e inveje, ela nunca vai ter. O que casa muito bem com a ideia de que ela existe de fato com esse propósito. A inveja foi uma das novas emoções que eu mais curti em Divertidamente 2. E você? Qual delas é a sua preferida? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Com certeza. A primeira vez que a inveja aparece no segundo filme, ela tá fazendo um tremendo esforço para conseguir subir na mesa de controle. Afinal, gente, ela é uma emoção e tem direito a exercer a sua função na mente da garota. O problema é que uma vez que ela esteja no painel de botões, é muito difícil que ela saia de lá. Então, se ela sair, vai ter que fazer todo aquele esforço para subir de novo. O detalhe é que isso na verdade faz parte da essência que a Pixar quis passar ao fazer a inveja tão pequena, porque quando ela está em algum lugar ou vê algo que ela goste e queira ter, a partir desse momento ela dificilmente vai deixar aquilo passar. A ideia seria mais ou menos como se a personagem fosse aquele tipo de pessoa que quando consegue aquilo que deseja, não vai largar por nada no mundo. Inclusive em algumas cenas a gente consegue perceber que apenas quando ela tá em cima dos botões, ela demonstra sua real natureza.
Se você pausar algumas cenas, vai até mesmo ficar com um pouco de medo da garotinha, porque a expressão dela parece com a de alguém que não vai parar nunca. Como a gente comentou ao mesmo tempo que a inveja é a menor entre todas as emoções, o vergonha tá na outra extremidade de altura, se tornando o ser com maior estatura dentro da central de comando. Qual o seu nome, hein, grandão? Mesmo que a gente colocasse o raiva e a inveja um em cima do outro, o vergonha ainda seria maior. Existem alguns motivos para isso, mas o principal é a simbologia do sentimento da vergonha, que torna coisas pequenas e imperceptíveis muito maiores do que de fato são. Por exemplo, uma coisa extremamente simples, como apertar ou tocar na mão de outra pessoa, é o suficiente para fazer com que ele esconda o seu rosto e mostre o seu cofrinho. E pensando bem, provavelmente se o vergonha soubesse que todos iriam ver a sua parte de trás quando ele se joga no chão, provavelmente ele iria preferir não fazer mais isso. Mas a ideia é demonstrar que o sentimento de vergonha que a gente pode sentir, na verdade, é extremamente supervalorizado. Isso porque a maior parte das coisas que nos fazem sentir envergonhados nem ao menos são notadas pelas outras pessoas. E o vergonha do filme que tá na cabeça da protagonista faz questão de deixar isso bem claro para todos nós. Sabe o que pode te ajudar a superar a vergonha? Assistir os nossos vídeos. Então se inscreve no canal agora mesmo para não perder os nossos próximos conteúdos. E olha, a gente posta diariamente. Além do seu grande tamanho, a ideia original seria de que o grandão teria uma cor totalmente diferente do rosa que a gente viu. No projeto inicial, ele teria uma cor azulada e usaria roupas com tons azuis também, e já seria gigantesco. A ideia seria mais ou menos que ele fosse o par perfeito para tristeza, como se ambos tivessem sido feitos um para o outro. O detalhe é que, por ser o vergonha, todas as vezes que ele se sentisse constrangido, seria necessário realizar uma animação só para que as bochechas dele ficassem completamente rosas. Isso geraria um aumento no nível de trabalho da equipe, além de criar um contraste que não ficaria muito legal entre as cores, já que o tom azul do personagem seria mais escuro. E o rosa provavelmente seria bem vivo. Então todas as vezes que o vergonha fica com a bochecha rosa por estar constrangido, nós não percebemos a sua pele mudar de cor. O que a gente tem que admitir que foi uma ideia bem inteligente por parte da Disney. E a empresa deixou todos os detalhes que envolvem o personagem com cores rosa quando possível. Como por exemplo a sua calça que tem um outro tom, mas ainda assim é rosa, e os seus tênis que são vermelhos para combinar. Você é um gênio! Como falamos antes, todas as vezes que o vergonha tenta esconder o seu rosto, parte do seu cofrinho fica à mostra. Ou seja, isso não adianta muita coisa. Isso é mais ou menos como quando alguém fecha os olhos achando que ninguém mais vai ver. Simplesmente não funciona, pelo contrário, só piora. Afinal, seria melhor ver o rosto do vergonha do que o seu cofrinho. E para cobrir o rosto, o personagem tem um moletom com capuz com duas cordinhas, que ele pode usar para fechar quando se sentir constrangido. Só que o detalhe é que ele foi projetado com um nariz bem maior do que qualquer outra emoção. E como você já deve ter imaginado, isso foi feito de maneira proposital, já que toda vez que a emoção tenta fechar completamente o capuz, só o nariz fica para fora. Essa foi outra sacada genial da Pixar, porque por mais que ele tente, sempre algo vai ficar à mostra, o que traduz a essência da vergonha. Não importa o quanto você queira esconder, sempre vai poder ser visto. E o mais importante, a maioria das pessoas na realidade não se importa tanto assim. Além disso, outra coisa pensada nos mínimos detalhes pela empresa seria a forma como o personagem se comunicaria. Isso porque até mesmo o Tédio consegue falar algumas palavras que todos nós entendemos. Só que o vergonha, durante praticamente todo o filme, emite alguns grunhidos e sons indecifráveis, que deixam claro que ele não quer ser visto. Só no final do filme a gente vê o personagem perder a timidez, ao ponto até mesmo de estender a mão para que a alegria batesse nela. E o personagem é grande demais e tem várias características peculiares. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!